Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito no canal Direito no Popular, aquele canal maravilhoso que te explica de maneira descomplicada tudo e mais um pouquinho que você precisa saber sobre direito. Hoje temos uma pessoa de altíssimo nível, literalmente, o cara é gigante, Leonardo Rabelo. Ele é coordenador de mestrado e doutorado de Direito da UVA, advogado, e vai conversar com a gente sobre um tema muito relevante, que é a deforma... Não, qual é o nome? É deforma mesmo. Deforma mesmo. Deforma das leis trabalhistas. Para que serve essa reforma trabalhista? Então, a reforma trabalhista passou de uma maneira que ninguém percebeu. Ninguém ainda se tocou da dimensão dessa história, né? Eu há um tempão vim chamando de deforma trabalhista. Agora muita gente tem falado em deforma, porque na verdade ele fez exatamente isso. Pegou uma coisa que já existia, que já estava dentro da cabeça da sociedade, já estava muito introspectado, já era aquilo. Funcionando, todo mundo acostumado, sabendo as regras do jogo, e mudou. Pegou o modelo americano e falou, olha só, toma um modelo americano para você. A partir de agora, ao invés do pobre ser protegido, ou do trabalhador ser protegido, exatamente porque ele precisa mais daquele emprego do que aquele emprego precisa dele, sem dúvida, ele chega e fala assim, olha só, a partir de agora você tem todo o poder para negociar. Só que ele esqueceu de dar o poder. Porque essa relação de poder ela é muito clara. Enquanto um precisa do outro, mais do que o outro precisa desse, porque tem mão de obra suficiente para repor quase todo tipo de pessoa, é o que eu chamei desde sempre da reforma do Neymar. A quem ela beneficia? Para mim, ela só beneficia o Neymar. E aí eu explico mais ou menos por quê. Digamos que o Neymar esteja em Barcelona e disseram para ele assim, olha só, o treino de 2 da tarde, agora a gente está entrando numa fase final, vamos botar para 7 da manhã. Aí ele fala... Não posso. Eu sou DJ residente, eu gravo comercial de madrugada, a Bruna está passando férias aqui, eu só vou aparecer no de 2 da tarde. Aí eles vão falar, então você está na rua, fala perfeitamente, au revoir, acordou em Paris, empregado. Por quê? Porque aquele empregador precisa dele mais do que ele precisa daquele emprego. Todo mundo quer. Quem tem poder, quem inverte a relação de poder empregado-empregador é aquele cara que todo mundo quer. Agora, quem é o profissional que todo mundo quer? São muito poucos. Sim. O cara que no dia seguinte está empregado é muito difícil. Assim, existem poucos Neymar para conseguir no dia seguinte já estar empregado. O empregado, o pouco direito que ele tem, ele já não é respeitado. Botar ele em igual condição para discutir determinadas cláusulas com o seu empregador nunca vai existir. Você sabe como é que é feita a estatística de desemprego? Você chega para uma pessoa na rua e fala assim, você tem emprego? Se o cara responde, tenho, se ele é camelô, ele trabalha, ele confunde trabalho com emprego. E aí ele fala, tenho, então esse já não é desempregado. Se ele fala assim, você tem emprego? Ele fala, não. Está procurando? E ele pode não estar procurando, porque ele tem um trabalho, porque ele faz bico ou porque ele simplesmente desistiu. A única pessoa que conta como desempregado na estatística é aquele que não tem emprego e está procurando. Então, quando você monta uma pesquisa dentro desse modelo, com base de autodeclaração, pouca gente vai terminar se encaixando. E aí, os números do desemprego nunca vão ser fidedignos. Se você chega para qualquer pessoa que faz um bico de auxiliar de pedreiro, ele vai dizer, não, eu tenho emprego. Não tem, ele tem um trabalho. Ele tem um trabalho que paga uma diária, ele tem um trabalho, mas ele não tem emprego. Mas esse conceito de trabalho e emprego fica muito confuso na cabeça das pessoas. Ainda mais que para a maioria dessas pessoas é serviço. Ele não consegue qualificar ou quantificar se o serviço é de carteira assinada ou não, se é um bico, se é temporário, se é uma empresa. Não, é serviço. Eles conseguem englobar tudo isso dentro de serviço. E aí tem um outro ponto interessante que é previdência social. Alguém paga dessa galera? Esse é o problema. Você fazer reforma de previdência social sem trazer aqueles que não contribuem, não adianta, sabe? O primeiro modelo tu me paga R$10, me paga R$1, me paga qualquer coisa, mas formaliza as coisas, formaliza as relações. Se você perguntar para um sujeito que faz malabares no sinal se ele tem trabalho, ele vai dizer que tem. Sim, e tem, porque ele vive daquilo. Existe a contraprestação. Aquilo que te mantém é seu trabalho, é a sua profissão. Né? Aquilo que a gente faz, que a gente gosta, a gente é amador. Gosta de jogar uma pelada, ok, você é amador. Se sustenta com isso? Então você é profissional. Então as pessoas que se sustentam, o mendigo pode ter uma profissão. Se ele vive daquilo, tem um texto muito legal de um historiador francês que ele associa os trabalhos na Idade Média aos 7 pecados capitais. E os trabalhos que eram mal vistos na Idade Média continuam sendo mal vistos hoje porque eles são ligados aos 7 pecados capitais. Então se você elencar lá luxúria, preguiça ele dá o exemplo do mendigo. A luxúria da prostituta, do dono da taberna, e ele vai falando
da usura, ele fala do dono do banco, e da ira, ele fala do soldado, do policial, que trabalham com esses momentos de tensão. E aí quando você olha, você vê que os mesmos trabalhos que na Idade Média eram estigmatizados, são estigmatizados hoje também. Que são trabalhos que você ainda trazem essa carga de trabalhar com sangue, de trabalhar com sujeira, de trabalhar com sexo, de trabalhar com dinheiro. Agora, tudo isso que a gente está falando, que é trabalho, não é emprego, mas que é trabalho, que gera receita, fica tudo num universo de informalidade que faz com que o Estado, agora, além de não captar com os impostos, porque na verdade a nossa carga tributária em cima do trabalho é altíssima, o que aconteceu com a Deforma hoje? Hoje o empresário tem a possibilidade de flexibilizar os contratos dele, gastar menos, mesmo que ele não pague menos de salário, ele gasta menos, que o governo arrecada menos. Essa peça do quebra-cabeça é que não foi encaixada. Por que ele quer? Será que é para agradar os empresários que num pano de fundo mantém toda a estrutura funcionando? Vale a pena você arrecadar menos? Mas a arrecadação tende a cair. Ah, não, a arrecadação não vai cair, porque nós vamos formalizar, nós vamos dar mais empregos. Em vez de você ter um cara 8 horas por dia, você pode ter 2, 4, e aí você emprega o dobro de pessoas. Eu queria só que alguém me dissesse em que lugar do mundo que essa lógica se aplicou, porque ela nunca deu certo. Não, simplesmente, até porque uma empresa é uma atividade econômica organizada, ela serve para dar lucro, é para isso que ela serve. E aí ela sustenta com os impostos do Estado e etc. Então fica um ciclo virtuoso. Ela dar lucro não é um pecado. E se ela puder dar mais lucro, ela prefere. Por que ela vai dar menos lucro? Para botar mais um funcionário metade para botar mais um funcionário metade do tempo, para ser legal com o Estado. Jamais. Então toda essa estrutura, todo esse mecanismo, não sei se mecanismo é uma palavra para se usar nesse momento, mas todo essa maquiagem precisa ser entendida. E as pessoas precisam entender que o fato delas receberem um modelo americano de, por exemplo, você receber por hora, cara, eu acho que a figura do trabalhador intermitente que entrou agora é a mais emblemática de todos. O que é o trabalhador intermitente? É um cara que não tem um contrato, mas o salário é zero. Sim. E aí, 3 dias antes eu te chamo e te pago a quantidade de horas que você trabalhar. Isso daí foi pensado para regular mais ou menos a história do garçom, que sempre teve um esquema desse. Ok. Então, usando esse modelo, a gente cria. Só que tem prefeitura no interior de São Paulo que criou um Uber de professor, que é o seguinte, é um aplicativo que, se um professor não vai dar aula na rede pública, ela convoca os outros e fala, você tem 1 hora para dar o aceite e 2 horas para estar na sala de aula, para dar aula daquilo, e aí eu vou repassar o pagamento da falta do outro para você. E aí ela criou uma figura de intermitente com servidor público. E eu costumo dizer que o brasileiro é gênio do mal, né? Você tem... Não, e é muito criativo. Muito. Não, você tem aí o Super-Homem, o Aquaman, a Mulher Maravilha, e do outro lado você tem o Lex Luthor, e os brasileiros pensando como eles vão conseguir pegar uma coisa que é boa. Você quer uma coisa mais maneira do que cooperativa, cara? Cooperativa é muito legal. A própria ONG, né? Tudo é muito bacana. A filosofia é muito boa. Você se une em torno de um bem comum, é ótimo. Aí o brasileiro vem e pensa, o que é que eu faço para... Vai dar muito certo, então peraí. Como é que eu faço para pegar uma ideia legal? Arbitragem, mediação. Gente, mediação é a pedra de toque do Código de Processo Civil. E o brasileiro quer resistir, porque eu chamo isso de jurisdício dependência, que é o seguinte, você depende da figura do juiz para ele te dizer. Você é incapaz de fazer justiça para você. Sim. De fazer de transacionar. Você prefere a roleta russa da justiça, que é ou perco tudo ou ganho tudo, do que chegar e falar, quer saber, eu vou ceder um pouco, o outro cede um pouco, não é tudo o que eu quero, mas tá bom. O brasileiro não, ele precisa daquela figura, ele endeusa aquela figura representativa do Estado através do juiz. E as pessoas não estão ainda acostumadas em em promover a justiça para elas. E elas podem fazer isso. Hoje em dia, o advogado pensa 1000 vezes antes de ajuizar uma ação. Porque se a tua testemunha falta e a prova era tua, você vai tomar uma sucumbência. Você tem um trabalhador pagando para o Itaú, trabalhador pagando para um banco. Um disposto a bater e o outro só pode estar disposto a apanhar.
Não tem como um trabalhador lutar contra o tal. Exatamente. Nunca. E aí, o que eu digo é o seguinte, mas aí a reforma passou e agora? Eu uso esse exemplo sempre. Olha só, tranca você numa jaula com um gorila. Como é que vai ser o sexo? Do jeito que o gorila quiser. Porque não tem como você se defender. É isso que chegou pronto. E não dá para você mexer nisso agora, porque isso entrou, olha só, o timing também foi muito bom. Foi um ano antes das eleições, no meio de um tsunami de informações, está todo mundo muito preocupado, e agora entra a preocupação da eleição, resultado, passou. Sim. Entendeu? O gorila ganhou agora. Outro dia eu vi uma notícia muito interessante, falando o seguinte: o número de ações trabalhistas despencou, logo a reforma deu certo. Não. Pega a véspera da vigência da reforma trabalhista, a quantidade de ações que foram distribuídas. É porque depois você não tinha mais o que distribuir. Sim. Você ia começar a dar sucumbência para o seu cliente. Então não é que diminuir as ações por causa da reforma. Diminuir as ações porque criou uma instabilidade tamanha que as pessoas não têm mais coragem de tentar buscar o direito dela. É isso, galera. Se gostar, manda pro amigo. Se não gostar, manda pro inimigo. Leonardo Rabelo, com uma fala super interessante sobre a deforma das leis trabalhistas. Curta, se inscrevam. Obrigado por aceitar o convite. Curte aí, pessoal. Obrigado. Adorei, obrigado. Como eles vão conseguir.